Eclesiastes capítulo 3. Estarei lendo do verso 1 ao verso de número 15. Os irmãos acompanhem uma meditação nesta última fala do ano de 2023. Tempos e propósitos determinados. Tema da nossa fala nesta noite. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador daquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as próprias obras que fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar do bem e de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Peço à igreja que leia o verso 11 e o verso de número 15 comigo. Leiamos juntos, vamos lá? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que foi, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Irmãos, já oramos pedindo que Deus nos abençoe na exposição da palavra. Salomão, ele detalha neste capítulo 3, 28 tempos específicos em 14 pares de circunstâncias opostas. Aqui são chamados de tempos polares. Polar porque polo positivo, polo negativo, coisa boa e coisa ruim acontecendo concomitantemente. Mas há um tempo determinado pelo próprio Deus em que a vida ela se tem uma experiência muito mais profunda, onde o texto vai dizer que é o tempo que Deus coloca a eternidade no coração do homem. Irmãos, de fato, nós precisamos discernir sobre o tempo. Há uma grande diferença do significado de tempo do homem e do tempo para Deus. Nós lidamos com o Cronos, Deus lida com o que é chamado de Kairos, uma dimensão de tempo que para nós foge à nossa compreensão, onde o salmista diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo, então, para o homem pode ser definido de maneira quantitativa, cronos, minuto, instante, hora, dias, semanas, mês, década, século, milênio. Mas para Deus, não. Deus não é como nós deciframos e entendemos a questão cronológica. Deus vai além disso. Deus lida com o tempo de maneira qualitativa e relaciona-se com cada um de nós baseado nessa perspectiva desse tempo kairos, de uma dimensão de tempo que foge à nossa compreensão literal, matemática, de segundos, de minutos, de dias,
de anos e semanas. Relaciona conosco exatamente dentro desse aspecto. E o tempo de Deus, diz o texto, que é belo, mas incompreensível. Quando nós olhamos o aspecto da polaridade, quando ele diz aqui que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, parece que é até um aspecto natural. Plantamos, vamos colher, vamos ter que plantar de novo, então precisamos arrancar. Tempo que nós construímos e tempo que nós desconstruímos, destruímos, desfazemos, né? Ele fala que há tempos aqui em que nós abraçamos pessoas e tempos que nós nos afastamos das pessoas. E aí tem toda uma leitura que devemos fazer sobre esse tempo. Abraçar quem mora distante um do outro, ok, mas o momento que nós deixamos de abraçar as pessoas que se foram porque morreram, ou não abraçamos porque há um relacionamento truncado e deixamos de abraçar, é um antagonismo que nos leva a um nível de sofrimento, de angústia, que é exatamente nessa dimensão desse tempo que traz algum tipo de angústia. Tempo que nós buscamos incisivamente construir alguma coisa, mas em algum momento, por alguma circunstância, alguma dificuldade de falta de uma administração, ou às vezes, até mesmo porque, tal qual a Bíblia diz, ladrões roubam, a traça e a ferrugem corrói, nós perdemos aquilo que nós construímos. E via de regra, o que aconteceu em nosso país, bem tempo atrás, quando a economia foi sobressaltada com um confisco. Pessoas morreram por conta daquilo. Pessoas suicidaram por conta daquilo. Porque construíram, de repente, uma decisão, uma circunstância. E aí, irmãos, tem esse momento de que nós construímos, de coser. A ideia de coser é de construir detalhadamente cada circunstância, mas às vezes as coisas se rasgam, se perdem. E esse coser vem desde relacionamentos que construímos e que por algum momento, uma fofoca, um problema, uma dificuldade, se rompe, não se fala mais, não se tem mais contato. E aí ele vai dizer que, inclusive, há um tempo que certamente foi profetizado por Jesus, que disse nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. E ele fala que há tempo que nós amamos e há tempos que nós nos aborrecemos com quem nós decidimos amar. E esse tempo é um tempo difícil. Via de regra, quantos divórcios, quantas famílias não se conversam, quantos momentos, como agora no momento de celebração familiar, muitas famílias não se encontram porque deixaram de amar. Agora é um tempo de aborrecer. Antagonismo. O fato, irmãos, é que Deus fez tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. E tudo formoso. A única fonte de saciedade que o homem tem em relação ao tempo é quando esse homem encontra-se com Deus, ou quando Deus chama esse homem a uma realidade espiritual, que é exatamente o que o texto vai dizer. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este o possa discernir. O rei Salomão, homem sábio, experiente, vivido, líder, administrador e servo do Senhor, ele vai nos ensinar sobre esta premissa, como lidarmos com o tempo. E aqui, irmãos, não tem como nós olharmos para esse texto e desvincularmos esse texto da doutrina da providência de Deus. E a doutrina da providência de Deus, para nós, muito ligada à doutrina da soberania de Deus. Deus no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Na visão de Thomas Watson, um pastor reformado, puritano, fazendo um comentário sobre o breve catecismo, ele vai dizer o seguinte sobre a doutrina da providência. Ele fala o seguinte: a providência é a ordenação de Deus sobre todas as coisas, sobre a consequência de cada uma delas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, queridos irmãos,
Deus está no momento ruim e Deus está no momento bom. Deus enxerga e permite o aborrecimento, mas Deus permite também a aproximação. Ele diz ainda que Ele está presente em tudo na vida dos homens, em todos os lugares, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Então, se você pensar de acordo com o que o breve catecismo diz, e Thomas Watts está reiterando na sua expressão no livro A Fé Cristã, ele está dizendo que na sua vida e na minha vida não acontece nada por acaso. Você entende isso? Nada acontece por acaso, até o que é ruim. E é bem provável que no ano de 2023 você tenha vivido momentos ruins. Ou não somente nesse ano, em anos anteriores, momentos dificílimos. Na nossa doutrina, Deus estava no momento ruim. E na nossa doutrina, Deus está também presente nos momentos bons, nos momentos de entusiasmo, de alegria, de fartura, de bonança, de paz, nos momentos em que o sinal era todo verde e você caminhava livremente, sem nenhum tipo de obstáculo, Deus estava tanto no sinal vermelho quanto no sinal verde. E aí Thomas Watts vai dizer então que Ele está presente em tudo na vida dos homens, isto é, todos os lugares, todas as pessoas, todos os acontecimentos. Ele alcança então os lugares. Jeremias capítulo 23, o Senhor diz assim, que Deus é o mesmo Deus que está perto, como é o mesmo Deus que está longe. Quanto a pessoas, em especial, aqueles que são filhos de Deus, que têm a presença manifesta de Deus, esses vão ter uma percepção muito mais latente de quem é Deus, por conta da glória de Deus, por conta da obra do Espírito Santo sobre as suas vidas. E vai permitir que eles desfrutem mais intensamente da presença de Deus. O ímpio, ainda que ele esteja debaixo do governo de Deus, ele não percebe isso. O insensato, o inepto, não entende. E por isso ele diz, não há Deus. Salmos 14 diz isso. Diz o insensato em seu coração, não há Deus, mas é Deus que está dando a chuva, onde provém o alimento que ele come, o teto que o abriga, a casa que ele tem, o salário que ele tem, mas o insensato diz, não há Deus. E Deus está também, irmãos, nos acontecimentos. Todos os acontecimentos e todos os negócios do mundo estão debaixo da providência de Deus. Então, isso significa que, ao olharmos para um texto como esse, nos faz pensar que Deus, em hipótese alguma, perdeu o controle do mundo, e nem da sua vida, nem dos lugares, e nem dos acontecimentos. Embora Deus permita todas essas coisas, Deus não é culpado do pecado, porque Deus não peca. Mas Deus permite, até que o mal aconteça. E, sobretudo, quando nós vivemos num contexto em que há uma supressão da verdade, e quando há uma supressão da verdade, quando se anula a verdade de Deus, Deus permite que os homens caminhem segundo os seus próprios corações. Romanos capítulo 1 nos ensina isso. E por isso se tornam inculpáveis, em estado de depravação. Irmãos, então, olharmos esse texto, nós temos essas 14 circunstâncias antagônicas, essas 28 descritas aqui, que podem revelar para nós a doutrina da providência. E essa doutrina vai nos ensinar o quanto nós precisamos conhecer a nosso Deus e nos sujeitarmos ao querer dele sobre a nossa vida. E ao final do ano de 2023, olharmos para esse retrovisor, nessa retrospectiva, e percebemos o cuidado de Deus. E quando nós entendemos isso, esse cuidado e essa providência de Deus, irmãos, nosso coração se aquieta, tal qual o salmista
Senhor, não é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de grandes coisas, mas tão somente eu fiz calar e fiz sossegar a minha alma. O salmista diz, como a criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma para com o Senhor. E, amados, nossa alma agitada é sinal que nós não estamos quietos nos braços do Senhor. O que eu aprendo nesse texto? Primeiro, tempo de gratidão. Tempo de gratidão a Deus. Quando nós olhamos a doutrina da providência, olhando na perspectiva desse texto aqui, nós precisamos identificar esse tempo de gratidão que é ensinado por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo. E aí, nos 28 momentos, nessa polaridade, coisa boa, coisa ruim, até a coisa ruim é motivo de você dar graça ao Senhor. Porque é nesse momento que você está sendo provado, testado, é nesse momento que Deus quer ver o caráter de Cristo sendo manifesto na sua vida. Até que ponto que você introjetou as Escrituras Sagradas, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, em tempo de gratidão, de reconhecermos a bondade e o cuidado do Senhor. A ingratidão, irmãos, quando ela bate a porta da nossa vida, ela não combina com o cristianismo e nem combina com o espírito cristão. A ingratidão não combina com o espírito cristão. Não combinou com a nação de Israel, que percorreu 40 anos o deserto, porque havia a queixa constante, e essa queixa constante impediu que durante 40 anos eles vagassem. Ingratidão, irmãos, não combina, mas gratidão sim combina. É algo que cai bem para todas as pessoas, mas em especial aos cristãos. E nesta noite que estamos olhando no retrovisor da vida para o ano de 2023, momentos bons, momentos ruins, tem que haver em nós espírito de gratidão. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 12, ora, nós não temos recebido espírito do mundo, e sim espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus nos deu. Não pagamos. E até aqueles momentos difíceis que você passou, Deus permitiu que você passasse por ele. Para que esse momento fosse um momento de teste, exercitar a sua fé, a sua confiança. Então, queridos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é termos um espírito de gratidão a Deus. É tempo de gratidão porque reconhecemos que a graça de Deus tem sido superabundante sobre nós. E eu repito, diz o Salmos 14, diz o insensato em seu coração, não a Deus. O insensato não vai reconhecer a superabundante graça de Deus. Mas você vai reconhecer pela ação do Espírito Santo. E é por isso que Romanos 5:20 fala isso. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça para você chegar até aqui. E aqueles momentos difíceis, e aqueles momentos tenebrosos, ou as pessoas difíceis que Deus colocou na sua vida, sabe por que motivo foi? Para tratar você. Para cuidar de você. Para você aprender a lidar com o diferente. Para você aprender a lidar com coisas novas e usar os princípios de Cristo, porque como Cristo agiria. É nesse sentido, irmãos, temos que ter um espírito de gratidão. Segundo, temos um tempo de transformação. O que as Escrituras nos ensinam sobre propósitos de Deus? A Bíblia nos ensina, irmãos, lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que nós temos que sermos transformados pela renovação da nossa mente. E a transformação da nossa mente, irmãos, é algo que homem nenhum pode realizar. Como sabem, eu sou também da área mental,
da saúde mental. E, queridos irmãos, um psiquiatra não pode mudar a vida de um paciente. Um psicólogo não pode mudar a vida de um paciente. Um pai não pode mudar as ideias malucas de um filho. Uma mulher não pode mudar as ideias do marido. Um marido não pode mudar as ideias da mulher. Um líder não pode mudar a ideia das pessoas. Por mais que as pessoas possam ser induzidas comportamentalmente a dar uma resposta desejada, esperada pelo líder. Mas, irmãos, a grande transformação que é operada por Deus é quando o Espírito de Deus habita em nós e quando somos convencidos pelo Espírito Santo e nossa mente é transformada e a nossa vida é transformada. Essa transformação, queridos, é chamada de conversão. Eu poderia dizer também que é chamada de reconsagração, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Irmãos, eu estou pedindo para vocês, rogo, um pedido, se consagrem a Deus. Eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem a vida de vocês como culto ao Senhor. Irmãos, por tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje, não há como olharmos para o cenário do mundo, o cenário das famílias, inclusive o cenário das nossas comunidades, das nossas igrejas, e não buscarmos de Deus transformação. E Deus tem propósitos quanto a isso. É por isso que lá no capítulo 19 de Provérbios, verso 21, fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que vai permanecer. Quais são os seus planos? Quais foram os seus planos para 2023? Estava escrito lá um monte de coisa? Seu checklist? O que você fez? É bem provável que tenha feito algumas coisas, mas é bem provável que muita coisa tenha mudado na sua vida, porque Deus quis mudar. Irmãos, nós temos que entender que Deus tem nos chamado, tal qual a igreja de Atos, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, vai mostrar como é que a igreja de Atos vivia, e Lucas, o médico, registra isso, que a igreja, ela era uma igreja que tinha adoração, que tinha comunhão, que era uma igreja que tinha serviço, que tinha discipulado e cumpria a sua missão. Na essência, mostra ali em Atos 2, 47 a 49, que Deus tinha um propósito para com aquela igreja, como Deus tem um propósito para com cada crente, cada vida, para o ano que virá, como também teve para o ano que está se encerrando. Irmãos, nós somos planejados para dar prazer a Deus, para glorificar o Senhor, para gozar a nossa vida na presença do Senhor, e não para viver a vida para nós mesmos. Esse é um dos propósitos pelos quais Deus chamou você e chamou a mim. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre. Pai, rogo, porque eles não são do mundo como eu não sou. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é um momento em que nós somos chamados para adorar o Senhor, não ao dinheiro, o prazer, o sexo, a droga, o hedonismo, a fama, para glorificar o Senhor. E João capítulo 4, 24 diz isso, que Deus é Espírito, e que importa que esses que o conhecem o adorem em espírito e em verdade, com devoção, com intensidade, com intencionalidade, adorar o Senhor. Nós somos chamados, irmãos, nesse propósito determinado por Deus, para viver em comunhão, a princípio, na família que Deus nos deu, mas temos a família biológica, mas temos a família da fé. Muitos têm a família biológica e não participam da família da fé. Mas muitos têm a família biológica, e essa família biológica também é a família da fé. E outros, queridos, às vezes
não tem nenhuma e nem outra. Mas Deus nos chama para viver em família. Efésios 2:9, ele fala assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o propósito de Deus é inserir você na família dele. E você, ao ser inserido na família dele, você tem Cristo como seu irmão mais velho. Você pode fazer parte dessa família, dessa comunidade lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você foi chamado com o objetivo de ter o caráter de Cristo sendo manifesto na sua vida. Discipulado é isso, ser discípulo de Cristo é exatamente isso. Não é ter um comportamento robotizado, não a despersonalização, mas Cristo ser trabalhado na sua vida, de maneira que quem aparecer vai ser Jesus, menos você e mais Cristo. Thomas Hobbes, esse filósofo inglês, contemporâneo de René Descartes, ele tem uma frase que é muito citada nos meios acadêmicos, dizendo que o homem é o lobo do homem. Eu vou repetir. Ele diz que o homem é o lobo do homem. Essa frase é muito estudada por Thomas Hobbes, pelos acadêmicos que estudam Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. E o que um lobo faz, irmãos? A Bíblia faz a referência de João 10, que o diabo é como esse ladrão, é como esse animal feroz, que vem para roubar, matar e destruir. E que o homem em si, ele tem essa tendência de autopreservação, mas também uma presença destruidora. A nossa natureza é destruidora. E que com Jesus nós aprendemos, à medida que pregamos e vivemos o Evangelho, que lobos são transformados em ovelhas. Lobos são transformados em ovelhas. E ovelhas cuidadas pelo único pastor, que é Cristo. E essas ovelhas cuidadas pelo pastor são bem tratadas e são levadas para pastos verdejantes. Ah, irmãos, que nós sejamos ovelhas, não ovelhas assustadas, mas ovelhas calmas, ovelhas apacentadas pelo pastor que é Cristo. E é exatamente o contrário disso que o mundo está vivendo, ovelhas assustadas. E o próprio Jesus disse, em certo momento, que ele via Israel como que eram como que ovelhas que não tinham pastor. Esse tempo determinado, irmãos, nos permite, então, adorar o Senhor, nos permite ter comunhão uns com os outros, ter a nossa vida transformada, nos permite servir ao Senhor e compartilhar a nossa fé, como nós citamos aqui há pouco, o texto de Pedro, onde o Senhor nos chama a viver como Jesus viveu. Onde Jesus nos ensina em João capítulo 13, no momento do lava-pés, naquele momento que ele está, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que deixou a sua glória, esvaziado de toda a sua glória, ele se humilha, se encarna, se identifica comigo e com você. E agora ele está diante de 12 homens. Ele sabia do caráter de cada um deles. Iletrados, pescadores, homens rudes, inconstantes e inseguros, duvidosos muitas vezes. E Jesus se inclina diante deles e opta em pegar uma bacia, água, e vai lavar os pés deles. O apóstolo Pedro fala, não, Jesus, o Senhor não vai fazer isso comigo, não. E Jesus chama a atenção do apóstolo Pedro quando diz, olha, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro cai em si e percebe a loucura do que ele está falando. Mas Jesus não queria dar um banho em Pedro. Jesus queria simplesmente lavar os pés de Pedro, para que Pedro entendesse o quanto era preciso servir. Por isso que lá na epístola ele vai falar de serviço, porque ele aprendeu com Jesus. E Jesus, ao final da conversa, diz, olha, assim vocês devem fazer, porque eu vos dei
o exemplo. Irmãos, quanto o mundo está precisando aprender a servir. A servir. O mundo hoje serve pelo dinheiro, serve pelo valor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No meio do povo de Deus não é assim. Todos somos chamados a servir o Senhor. E, amados, quando nós servimos o Senhor, Deus nos dá a missão que tal qual foi dada a Jesus. No caso de ser Ele o mediador da nova aliança, Deus nos chama por meio da instrução de Paulo, Romanos capítulo 5, verso 18, que Deus deu a cada um de nós, como citei há pouco, o ministério da reconciliação. Todos nós somos chamados para pregar em casa, para que a doméstica reconcilie com o Senhor. A pessoa que limpa o seu quintal reconcilie com o Senhor. O advogado que trabalha contigo reconcilie com o Senhor. O médico que trabalha com você reconcilie com o Senhor. O professor que trabalha contigo reconcilie com o Senhor. O zelador do seu prédio reconcilie com o Senhor. O seu parente, o mais difícil que você lida com ele, reconcilie com o Senhor. O seu filho, a sua filha, o seu marido reconcilie com o Senhor. Irmãos, Deus nos deu esse ministério. O privilégio de, no tempo dele, colocar a eternidade no nosso coração, para que nós cumpramos tudo isso. E na força dele, no poder dele. Portanto, temos que considerar que esses propósitos são propósitos divinos para nós, e é por isso que o apóstolo Paulo ele fala: eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. E por fim, irmãos, Deus nos ensina nesse texto para mim que é um tempo de edificar, e eu vou além, edificar uma igreja bíblica e saudável. Parece que nós todos nos esforçamos em ter boa saúde, não é verdade? Certamente você já fez alguma bateria de exames, se não fez, faça. As mulheres são mais proativas que os homens, né? Constantemente do médico. Mas todos nós queremos ter uma boa saúde, porque ninguém gosta de lidar com dor, com remédios. Remédio e mais remédio, dor e mais dor. Aquilo estressa, cansa, desanima. Mas, irmãos, nós temos que, para não lidar com dor, cuidar da nossa saúde. Comer menos gordura, menos açúcar, menos óleo, carne vermelha na medida certa e um monte de coisa que a gente sabe que tem que fazer para cuidar da nossa saúde. Jesus, irmãos, ao nos resgatar, ou resgatar a sua igreja, ele quer lembrar que nós precisamos cuidar dos nossos excessos. E cuidar desses excessos tem a ver com o fato de que ele nos convida a ir até ele por causa desses excessos. O convite de Jesus, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele diz que o fardo dele é leve, é suave, não vai cansar a gente. Mas a gente precisa ir a esse médico e obedecer às orientações da receita que ele passa para nós. Queridos, nós precisamos ser uma igreja numa geração pecaminosa, mas uma geração descansada em relação ao pecado. O mundo jaz no maligno, mas você foi liberto desse mundo. O mundo tem sobre si um peso do pecado, mas você foi liberto desse peso. Então, esse espírito de gratidão, mas também esse espírito de edificar a sua vida, a sua casa, de maneira a ter essas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. E Hebreus vai dizer que é preciso, então, que nós estejamos nos desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado
que tenazmente nos assedia, mas olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ao olharmos para Jesus, nós não vamos nos distrair com aquilo que, infelizmente, pode nos afastar dele. No Salmos 68, 19, o salmista diz: louvado seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Então, ser uma igreja saudável, crentes saudáveis, implica em sermos pessoas que nos alimentemos daquilo que é bom, daquilo que edifica a alma, daquilo que constrói, daquilo que abençoa o povo de Deus. Jesus quer nos livrar de todo o peso, de todo o pecado. O indivíduo espiritualmente saudável certamente desejará uma família saudável. Uma família saudável, espiritualmente saudável, é o principal do que Deus deseja. Uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Cada casa, uma igreja. Cada líder, um pastor. Isso é pensar numa igreja saudável. Portanto, irmãos, não estamos sós. Não estamos sós. O Senhor está conosco. E o Senhor Jesus, quando se apresenta em Efésios capítulo 5, ele se apresenta como esse marido, como esse quefalê, com essa cabeça, esse amigo, esse Deus amoroso, presente, que ama sacrificialmente para ver o nosso melhor, que santificou-se a si mesmo para nos santificar, que derramou o seu sangue para nos lavar e nos transformar numa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Esta comunidade certamente experimentará o poder de Deus. O crente que assim vive experimentará certamente o poder de Deus. Então, queridos, vocês conseguem ver que essas polaridades dos 28 momentos que são antagônicos e opostos, em algum momento chegou na sua vida? Em algum momento bateu a sua porta? Mas o mais importante deles é esse que o texto diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. E Deus coloca a eternidade no nosso coração, querido, sobretudo a eternidade com Ele, quando nós abraçamos pela fé Cristo Jesus. Quando nós andamos na fé baseada em Cristo Jesus. Aí sim, tudo haverá de mudar. E a consequência disso é que teremos um tempo de gratidão, porque reconhecemos que tudo provém de Deus. Um tempo de transformação, porque mediante a sua misericórdia, nossas mentes são transformadas, não conforme o mundo, mas conforme a palavra dele. Um tempo de edificação de uma comunidade, uma família sadia, uma igreja saudável. E é por esse plano que Deus estabeleceu a igreja como a menina dos seus olhos. Foi por esse motivo que Deus derramou o seu sangue por cada um de nós. E derramou o seu sangue para resgatar a sua igreja. Ao final, Salomão, ele vai dizer que, verso de número 13, 15, ele vai dizer: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Thomas Watson, ao fazer o comentário desse texto, ele diz assim que o futuro é tão certo quanto o passado. O futuro é tão certo quanto o passado. E que Deus fará renovar o que se passou. Isso nos faz pensar em esperança, de que o nosso Deus está no controle de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Que seja assim, confiantes, gratos, transformados e edificados para a glória do nosso Deus. E o que se passou nesses últimos anos, em especial no ano de 2023, coisa boa ou coisa ruim, Deus não perdeu o controle de nada.
Você se lembra da canção que diz: se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Ele continue sendo seu Deus. Apesar dos momentos difíceis, mas nós temos esperança que o Senhor há de renovar sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Nós estaremos ouvindo o coro cantar nas mãos de Deus, louvando o Senhor, e após estaremos encerrando o nosso culto nesta noite.